Olá, meus queridos alunos da Faculdade Gamaliel, tudo bem com vocês? Pois é, quem diria que começamos presenciais e estaríamos nos adaptando a uma realidade mundial e assistindo hoje uma aula EAD. Primeiro momento eu quero deixar meus agradecimentos à instituição, à Faculdade Gamaliel, pelo empenho, foi fantástico em superar essa crise, superar os efeitos dessa pandemia e pela forma com que em tempo para mim, tempo recorde, conseguiu transformar aquilo que era presencial em virtual por um período provisório, né? Nós sabemos que, em nome de Jesus, isso não vai demorar muito a acabar. Quero deixar meus agradecimentos aqui à doutora Vanessa pelo empenho, pela dedicação e que ela também se dedicou a esse momento, a esse projeto de não prejudicar os nossos queridos alunos, para que vocês não percam a aula, para que vocês não percam o semestre. Agradecer também ao Arthur, que sempre se mostrou muito prestativo em nos auxiliar sobre como transformar as nossas aulas virtuais e colocá-las na plataforma, montar essas atividades. E agradecer também, claro, a você que está aí assistindo esse vídeo, a você que vai acompanhar a aula. Espero que você aproveite o momento, né? Se é que podemos falar em aproveitar, mas tire lições, possa se dedicar um pouquinho mais às aulas. Sabemos que todos nós, muitos de vocês estudam, têm filho para cuidar e já chega na faculdade cansado, mas agora temos aí uma oportunidade de você estar assistindo uma aula de uma forma diferente. Claro, preferia estar perto de vocês, preferia estar sentindo o calor humano, mas o momento agora é de quarentena. Então vamos nos adaptar à quarentena, não à quarentena dos estudos, tá? E na aula de hoje, primeiro recado: peguem o cafezinho de vocês, quem gosta de café, assim como eu, e peguem o vademecum de vocês, para que vocês possam acompanhar as aulas com vademecum, tá? Ou quem preferir, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de preferência o mais atualizado, tá? Um 2020, porque o ano passado nós tivemos alteração no ECA. Isso vai ser trazido em prova. Quem sabe, aliás, isso vai ser trazido em aula. Quem sabe em prova? E a aula de hoje, nós vamos introduzir os nossos estudos do ECA. Nós vamos iniciar a parte principiológica do ECA. Porque o ECA, assim como a maioria das leis, ela emana de um conceito principiológico, certo? E quais são esses princípios? Bom, o ECA ele tem diversos princípios espalhados dentro da sua estrutura. Porém, nós elegemos os principais princípios para trazê-los ao conhecimento de vocês e para analisarmos eles e estudarmos em salas de aula, tá? E eu vou pontuar princípio a princípio a vocês aqui. Peço que vocês também, eu vou deixar esse material disponibilizado no site aí da instituição, na plataforma digital da instituição. Vocês também podem baixar para ir acompanhando e não se esqueçam de anotar. Quem for de anotar, anote, porque anotar é fixação. Anotar é fixação, correto? Vamos lá. Princípio preconizado no artigo 1º do ECA. Princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Professor, proteção integral. O que seria a proteção integral? Bom, pessoal, a proteção integral é um princípio muito abrangente. É um princípio muito grande, certo? Mas o que seria essa proteção integral? A proteção integral, ela envolve aquela proteção psíquica, a proteção com relação à saúde, a proteção com relação ao esporte, proteção com relação ao lazer e, principalmente, a proteção
para aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente que está em situação de desenvolvimento. Porque a partir do ECA, em 1990, diferente do Código de 79, que nós vimos que a criança era um problema pro Estado e não um problema do Estado. Então, o ECA, o princípio da proteção integral, ele engloba grande parte dos outros princípios, entendeu? E a partir daí se emana outros entendimentos, outros princípios que estão dispersos no ECA. O princípio da proteção integral, ele vem assegurar uma série de condições para que aquela pessoa em capacidade, aquela pessoa em desenvolvimento, ela venha a ter uma melhor educação, uma melhor formação psíquica, moral, se aproxime da família. Enfim, é um princípio muito abrangente. Correto? Nós vamos, depois do princípio da proteção integral, eu quero trazer para vocês, o conhecimento de vocês, o princípio da prioridade absoluta. O princípio da prioridade absoluta, ele está versado no artigo 4º do ECA. Vamos encontrar o artigo 4º. O que é que diz o artigo 4º? Vamos ler em conjunto. Encontrou? É dever da família, comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Certo? Ou seja, é dever de todos, não é mais só dever do Estado. É assegurar, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Porque o ECA ele traz essa abordagem com relação aos direitos da criança e do adolescente. Não é mais só o Estado que é responsável, mas é o Estado, a sociedade em geral e a família. A família ela tem que ter o papel dela também no desenvolvimento. Aliás, é um dos papéis também de suma importância no desenvolvimento da criança e do adolescente. Correto? Então, o princípio da prioridade absoluta vem trazer com que todas as políticas públicas, sejam elas do lazer, da educação, da alimentação, do esporte, da profissionalização, elas tenham o tratamento da criança, da pessoa em desenvolvimento, como tratamento diferenciado, tratamento de prioridade absoluta. É um tratamento de prioridade absoluta. E esse princípio, ele está versado no artigo 4º do ECA. Tá? E não apenas destacando o princípio, mas o próprio artigo 4º ele traz uma reafirmação desse direito. Como, por exemplo, se você for lá nas alíneas do artigo 4º, temos lá a primazia de receber prestação e socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento no serviço público de relevância pública, preferência na formação e na execução das políticas sociais e públicas, destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. Beleza? Vamos continuar. Vamos falar aqui sobre o princípio da prevalência dos interesses. Já o princípio da prevalência dos interesses da criança e do adolescente, você vai encontrar ele no artigo 6º do ECA, tá? Vamos fazer a leitura conjunta do artigo 6º do ECA. Na interpretação desta lei, levar-se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Ou seja, tudo o que versar sobre envolver direitos da criança e do adolescente, tem que existir a prevalência de interesses dessas pessoas, da criança e do adolescente. Sempre que eu tiver que fazer uma ponderação, um conflito de interesses, o que mais importará será o interesse da criança e do adolescente. Correto? Ou seja, em homenagem a esse princípio da prevalência de interesses. Beleza? Entendido? Princípio seguinte.
princípio da brevidade e da excepcionalidade. Esse princípio aí, você já vai encontrar ele um pouco mais adiante. Quem está com um Vademecum aí na mão, quem está com o ECA na mão, você vai dar uma pausazinha no vídeo para você não perder nenhuma explicação. E você vai lá para o artigo 121 do ECA. Tá. É o princípio da brevidade. O artigo 121, ele trata do princípio da brevidade e da excepcionalidade. Mas, professor, como assim princípio da brevidade e excepcionalidade? Como assim excepcionalidade? Bom, esse princípio, ele trata justamente... Primeiramente, vamos ler em conjunto. Vamos lá. Artigo 121. A internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. É o parágrafo 5º. Tá? O que, na verdade, que constitui esse princípio? Bom, é o seguinte. O princípio da excepcionalidade, ele quer dizer que aquela pessoa em desenvolvimento, ele só vai sofrer medidas socioeducativas quando não houver mais nenhuma outra alternativa que não seja o cerceamento da liberdade dele. Ou seja, vamos dizer assim, a prisão, o cerceamento da liberdade só vai ocorrer quando não houver outras formas. É uma medida excepcional àquela pessoa. Esse é o princípio da excepcionalidade. E de carona, vem o princípio da brevidade. O que é o princípio da brevidade? É o seguinte, ele fala o seguinte, que se for aquele adolescente sofrer uma imposição quanto à sua liberdade, digamos, uma medida socioeducativa, que ela seja pelo menor tempo possível, tá? Que aquela pessoa não fique tanto tempo sofrendo aquelas medidas restritivas de liberdade, tá? Então, acompanhando o princípio da excepcionalidade, nós temos aqui o princípio da brevidade. Tudo bem? O princípio da brevidade impõe que o período de internação ao qual o jovem seja submetido seja o mais breve possível, observando o prazo máximo disposto em lei. Tudo bem? Dá uma pausazinha aqui no vídeo e vamos para o próximo vídeo.